gente! Tudo bem com vocês? Sejam novamente muito bem-vindos à nossa série de lives culturais aqui na Rua da Bahia. Dessa vez nós estamos no nosso terceiro vídeo ainda celebrativo dos 125 anos de Belo Horizonte. Estou aqui com o diretor da Biblioteca Estadual de Minas Gerais, meu querido Lucas Amorim. Querido, seja muito bem-vindo, muito obrigada pela sua presença aqui com a gente. Eu que agradeço, Maíra, está sendo ótimo estar acompanhando essa live, adorei fazer essa pesquisa também, para conhecer um pouco mais da cidade de Belo Horizonte e principalmente a Rua da Bahia, né? Que é esse polo de difusão de cultura, de arte e principalmente da literatura, né? Sim, exatamente. E aqui a gente traz também aspectos da arquitetura, então tá muito bacana esse trabalho aqui complementar que a gente está fazendo, né? E a gente está hoje aqui, gente, no cruzamento, né, da Rua da Bahia com Rua Timbiras. Como vocês viram no vídeo anterior, que foi exatamente o aniversário mesmo, né, de Belo Horizonte, dia 12 de dezembro, dos 125 anos de Belo Horizonte, ainda continuando nessas comemorações, a gente vai continuar subindo aí a Rua da Bahia até terminar no anexo da Biblioteca Estadual de Minas Gerais. Mas antes de chegar lá, a gente vai trazer alguns aspectos aqui subindo, né, Lucas? Aqui a gente tem várias coisas para poder conversar, né, mostrar para vocês, mas antes de qualquer coisa, Daniel já está aí ansioso para dar seu joinha, né, Daniel? Mais uma vez, muito obrigada de você estar aí auxiliando nas filmagens. Gente, também antes de qualquer coisa, né, aproveita para dar o joinha e se inscreva no canal para continuar, né, recebendo esses conteúdos culturais aqui, né, que a gente está produzindo. Então, muito obrigada aí por estar acompanhando o trabalho. E aqui essa visada que o Daniel trouxe, né, desse nosso enquadramento aqui, já é ótimo para poder trazer um lugar dessa efervescência que o Lucas chamou aqui, né, cultural, do Café Cultura Bar, nesse predinho super charmoso, histórico, né, Sim. que traz aí um pouco dos elementos dessa, né, da arquitetura eclética, mas que a gente também ressaltou aqui no segundo vídeo, as esquinas, né? Então a gente adora parar em esquinas, né? Aqui em Belo Horizonte a gente tem várias esquinas. Sim. Do outro lado, a gente, né, acabou de ficar surpreso também dessa velocidade de, enfim, que já se demoliu esse restaurante bacanérrimo, né, que tinha aqui, para dar aí luz, sei lá, sobre o quê, né? E aí também a gente tem aqui, né, Maíra, igual você estava falando antes, um apagamento de uma memória super importante da cultura negra, né, na cidade. Que é conhecida o Largo do Rosário. Isso. E aí, como que era isso? Você estava falando do Largo do Rosário? Eu não tenho, gente, as informações 100%, tá? Assim, de certeza, que inclusive você que está aí vendo, por favor, contribua, deixe seu comentário, se você conhece um pouco mais dessa história, para poder trazer aqui pra gente. Mas, em Minas Gerais, Lucas, aqui era conhecido, né, denominado Largo do Rosário, onde a população negra ocupava, né, coexistia aqui. E aqui, em algum ponto desse cruzamento, existia a igreja, né? A igreja do Rosário. De Nossa Senhora do Rosário, que eu acho, tá, se não me engano, ficava mais ou menos aqui neste local. E aí, ou talvez um pouco mais para cima, não sei dizer exatamente, mas aqui era, inclusive assim, era e é ocupado por várias manifestações negras, exatamente aqui, gente, nesse cruzamento do Largo do Rosário. Então esse aqui é um ponto de referência muito importante, por quê? Lembra que a gente comentou no segundo vídeo, né, que tudo ficava dentro desse perímetro, do contorno? Então, toda essa questão, né, do preconceito, né, vamos dizer, isso já existia, como existe até hoje, né, e acho que são outras discussões que a gente poderia estar trazendo aí em outro momento, mas que aqui no Largo do Rosário, a população negra ocupou esse espaço e foi simplesmente expulsa desse espaço. E aí essa ocupação era antes, né, na época do Curral del Rei, certo? Sim. E assim, né, tem aí uma nova igreja que foi construída, né, Maíra estava até antes aqui, né, no preparativo para fazer essa gravação, explicando que logo ali em cima a gente tem a igreja de Lourdes, que está mais elevada, inclusive, que a igreja, com essa nova igreja que foi construída, que é a igreja da Boa Viagem. Sim. E um outro aspecto assim, interessante, né, desse passado, dessa memória, né, desse Largo do Rosário, é toda essa história de apagamento, né, que a gente vem conversando, e até essa imprecisão histórica de onde existia, né, essa igreja do Rosário nessa região, contribui também para o apagamento dessa própria memória, né, da cidade, da história. Com certeza. Aí tava aqui, né, você tava falando dessa janelinha que tem aqui, aí eu tava aqui, assim, gente... A gente tá aqui antes de gravar, falando assim, ai, olha que linda essa janelinha, gente, olha aqui. O desenho. E aí como que assim é uma coisa muito interessante, né? Esse contorno aqui, né, que a gente tem nessa janela é muito presente, né, nas construções, e
é símbolo de um movimento negro nesse espaço. Olha que louco, né? Que é o movimento Sankofa, ou Sankofá. Não sei se vocês já viram, né, que isso é muito comum assim, né, nas casas, nos gradis, né, brasileiros. Sim. E basicamente o movimento Sankofa, ou Sankofá, não sei a pronúncia correta, vai falar dessa necessidade da gente voltar para o passado para tentar resgatar aquilo que se perdeu, para lançar novas questões para o futuro, né? Então aqui, né, nesse Largo do Rosário, onde a gente não consegue identificar nenhuma referência clara, né? Aí eu fiquei assim, gente, tem essa janela aqui com esse elemento que demonstra, né, exatamente isso, né, esse apagamento e essa necessidade da gente rememorar esse passado mesmo histórico. Então achei super simbólico quando você falou. E é engraçado, Lucas, complementando, que esse daqui a gente já vê em diversos azulejos aqui de Belo Horizonte que traz referências, seja de cruz, seja de ponta, seja de, enfim, né, de uma certa movimento, né, orgânico. Então, olha que bacana. A gente aqui numa janela, a gente na esquina, gente, isso aqui não estava no nosso roteiro, não estava previsto, mas eu adoro isso, né? O legal de fazer vídeos na rua, vamos aproveitar, Daniel, atravessar. O legal de estar fazendo vídeos na rua é justamente isso, o acaso. É, o acaso. Né? E aqui na Rua da Bahia a gente tem vários acasos, né? Pra gente poder ir destacando e trazendo aqui para vocês. Então, Daniel, por favor, tome cuidado, vamos caminhando aqui devagar. Agora a gente vai continuar, gente, subindo a Rua da Bahia. Daniel, espera um pouquinho antes para a gente atravessar. Isso. Nós vamos continuar aqui em direção à Igreja de Lourdes. Vamos passar pela Academia Mineira de Letras, BDMG Cultural, Cine Belas Artes. Cine Belas Artes. E vamos terminar lá em cima, no anexo da biblioteca. Só aproveitando aqui esse pequeno trechinho, né, que a gente vai falar, uma vez que a gente tem aqui no Café Cultura Bar, né? Estava conversando com a Maíra antes, tem uma pesquisadora, não vou me recordar agora o nome, mas ela fez um levantamento das batidas policiais que houveram em Belo Horizonte na primeira metade assim, do século XX, né? E a Belo Horizonte foi uma cidade construída a partir do apagamento e da exclusão, porque os lotes dentro da Avenida do Contorno, eles tinham um valor elevado, você tinha normas de construção, né? Então eles tinham que ser todos assim, né? Nesse estilo de arquitetura, mais rebuscada, mais detalhada. Sim. Aí você tinha até decretos municipais, né? Que estabeleciam as regras mesmo. Inclusive de afastamento. Lateral, frontal, isso. tudo. E aí nessa ideia mesmo, né? Da gente ser uma cidade muito voltada para a urbanidade, convidando as pessoas para esse espaço público, essas pessoas, né? Que ajudaram a construir Belo Horizonte, né? Os trabalhadores, as pessoas pretas mesmo, né? Não tiveram direito à cidade, infelizmente, em função dessas questões meio de preço de lote, enfim, e começaram a se assentar nas zonas mais periféricas aqui, né? Da própria Rua da Bahia mesmo, enfim. E aí são bairros mais periféricos, né? Que a gente tem aqui no cinturão da Contorno, como por exemplo, Lagoinha, enfim, e a quantidade de batidas policiais que se tinha nessa região era muito maior do que as batidas policiais que se tinham aqui na Rua da Bahia. Nessa parte mais alta, né? Vamos dizer assim, da Rua da Bahia. Exatamente. E esse mesmo processo de exclusão, né, a gente vai poder observar também na própria construção de Brasília, que é uma outra cidade moderna, onde esses trabalhadores, que não necessariamente negros, né, mas muitos imigrantes, vão atraídos, né, por essa promessa de progresso, de desenvolvimento de Brasília, não têm acesso imediatamente ali, né, ao plano piloto e acabam se fixando nessas cidades satélites, né? Tanto é que vocês vão ver em número, né, a população, né, que presente na... Daniel, vem um pouquinho para cá, que tem um deficiente descendo aqui, bem, pode, vem para cá, isso. Então, se for ver o número também, né, de pessoas que moram na cidade satélite, é muito maior do que o plano piloto. E, inclusive, de acesso mesmo, né? A dificuldade de acesso a se chegar ao plano piloto. Então, gente, isso é uma discussão que você entende Belo Horizonte, entende Brasília, mas você pode fazer recorte aí para tantos outros lugares, né? Exatamente. E aqui a gente chegou onde, Lucas? Onde estamos? Bom, a gente está aí nessa, né, falando sempre dessa relevância, né, da arquitetura, da literatura e essa interface com o modernismo, propriamente dito, né? Sim. E aqui a gente tem a Academia Mineira de Letras, que não aleatoriamente, né, gente, fica na Rua da Bahia. A gente está falando ali, né, anteriormente do Maleta, com todos os sebos, dos cafés que os literatos, né, do início do século XX se encontravam, e não aleatoriamente a gente tem essa belíssima edificação também, que atualmente funciona como Academia Mineira de Letras de Minas Gerais. Sim, e aí aqui a gente tem um anexo, né, que foi projetado pelo arquiteto Gustavo Pena no final dos anos 90, e sua arquitetura busca dialogar com esse estilo Art Nouveau do prédio original, que está dentro do mesmo lote, tá vendo? Então,
que é essa questão desse concreto e tudo mais. Eu trouxe uns detalhes aqui também, Maíra, sobre esse antigo casarão, né? Essa era a mansão da família Borges da Costa. Ela possui um estilo, né, neoclássico, eclético. Foi construído nas primeiras décadas do século passado, entre 1923 e 1924. E aqui era o consultório e residência desse médico carioca, né, que é o Borges da Costa, radicado aqui em Belo Horizonte. E logo que ele se mudou para cá, né, ele morava aqui e atendia aqui também, né, era o consultório dele, e logo esse espaço se tornou um ponto de referência, de encontro, né, para políticos, médicos, poetas e outras pessoas de renome que formavam uma elite cultural e intelectual aqui em Belo Horizonte no início mesmo dessa nova capital, né. E a residência aqui acolheu inúmeros jantares, recepções e encontros durante vários anos, né. Atualmente, né, ele funciona como esse grande centro produtor e divulgador da cultura, das artes, da história e da memória, em um local de reflexão dedicado à literatura, livre de preconceitos de qualquer natureza, né? Isso é eu tirei do próprio site da academia, e é bem dedicado mesmo, né? À língua portuguesa e à literatura. Aí esse prédio, né, foi comprado em 1986 pelo poder público, e aí depois de muita deliberação, a Academia Mineira veio para cá, né? Mas antes a Academia Mineira era em Juiz de Fora, e ela foi fundada em 1909 por um grupo de pioneiros, né, ligados à literatura e à cultura. E em 1915, já com a construção de Belo Horizonte, as coisas bem adiantadas, né, eles optaram em mudar a sede da Academia Mineira para Belo Horizonte, mas inicialmente eram em Juiz de Fora. Olha que legal. Aí em 43 eles conseguiram, né, com o apoio do prefeito Otacílio Negrão de Lima, uma sede provisória, e aí na década de 80, né, em 1986, vieram para cá e foi construído o anexo, constituindo, né, esse novo espaço, né, para a Academia Mineira, que funciona aqui desde então. Nossa, muito legal, gente. Eu não sei se vocês amaram, mas eu amei conhecer isso tudo. Amei, Lucas, incrível. Vamos subindo, Daniel, porque aqui tem muita coisa legal para poder trazer. E da academia, assim, em específico, é muito bacana, né? Ver esse espaço assim, integrado com essa arquitetura contemporânea, com essa antiga, enfim, essa mescla. Tem várias deliberações, inclusive, né, para que isso seja possível, então é muito bacana trazer, né, esses exemplos aqui na cidade. A gente estava falando, né, no vídeo anterior sobre os nomes das ruas, né, que são nomes de estados e de tribos indígenas cortando, né, e aí pensando a tradição dos povos originários, a Academia Mineira, pensando a contemporaneidade, né, acabou de conferir, né, ao Ailton Krenak uma cadeira, né, na Academia Mineira de Letras. Após, se eu não me engano, vai ser por agora, assim, né, ou acabou de acontecer. Sim. Não acompanhei. Sim, mas eu também não sei dizer, mas eu sei que seria algo breve. Mas de qualquer maneira, isso é muito legal, né? Já mostra, importante essa mudança, né? Com certeza. É isso, Daniel. Agora nós vamos... Gostei, Daniel, é isso aí. Gente, ele já é todo... Daniel é um parêntese, né? Um artista à parte, então ele já vem todo com movimento e tudo mais. Olha só, nossa aí, tá vendo? Para minha surpresa já vem um prédio aqui nessa esquina. Mas, aqui, Daniel, mais uma construção aí demolida. Infelizmente, gente, aqui na Rua da Bahia, não só na Rua da Bahia, mas em vários pontos da capital e, na verdade, em vários pontos de quaisquer, né, outras cidades, a gente vai encontrar isso. Os acasos, né, as surpresas. Tal edificação foi demolida, daqui a pouco vem um prédio gigante. Então, aqui também não fica diferente dos demais. Mas a observação que a gente quer fazer aqui é para essa construção aqui da nossa famosa, né, Basílica de Nossa Senhora de Lourdes. E aqui eu trouxe uma observação. Vamos caminhando, Daniel, para a gente poder dar conta, né, de trazer todo esse conteúdo? E aí, se puder ir mostrando a arquitetura, enquanto eu estou falando, que, bom, aqui, né, a Igreja de Lourdes é o primeiro espaço de cunho religioso, né, foi a Arquidiocese Igreja de Lourdes, que teve sua construção em 1900. E ela foi inaugurada, né, essa edificação foi inaugurada em 1902. Então, seguindo o estilo arquitetônico gótico. Gente, aqui eu faço uma observação, né, que aqui no Brasil, né, em Belo Horizonte sobretudo, o estilo gótico é de referências góticas, né? Não quer dizer que o estilo tenha sido empregado aqui, né, com toda a precisão do que se fez lá na Europa. Inclusive ela está aberta, tem os horários ali das missas também, mas está aí. E antigamente, né, tem que destacar que aqui existia
né, que tinha um colégio local. Aqui eu acho que tem um elemento legal também, mas é nem falando assim da Rua da Bahia, mas é que é sobre o complexo moderno, né, da Pampulha, Sim. que a gente vai ter a igrejinha da Pampulha, né, de obra do Niemeyer, que tem assim, claramente formas muito distintas de uma igreja tradicional, né? Uhum. E eu acho que aqui na igreja de Lourdes, né, a gente tem esse aspecto que o Dom Cabral vai criticar muito na igreja da Pampulha, porque a ideia é essa arquitetura, essa volumetria toda indo em direção aos céus, né? Esse movimento ascendente mesmo. E já a igrejinha da Pampulha, ela tem um movimento descendente. E aí tem até uma fala do Dom Cabral, né, que era o arcebispo de Belo Horizonte na época, que vai falar que enquanto as igrejas, né, elas se elevam, a igrejinha da Pampulha, né, com as suas curvas, vai em direção às trevas, né, porque não estavam preparados mesmo para essa construção, né, a ruptura, né? Exatamente. Não, muito legal você destacar isso aqui, porque... Não, fantástico, Lucas, porque... É muito interessante. Na verdade, a igrejinha da Pampulha, a gente teria várias coisas para poder falar dela. Principalmente de orientação solar. Sim. Que, enfim, tem que ser pro oeste, pro leste, que lá é o contrário, que agora de cabeça eu já não lembro. Mas, assim, é tudo muito diferente. A quebra é não só de arquitetura, mas de linguagem, de posicionamento mesmo enquanto instituição, né, religiosa. E foi incrível assim, você ter destacado isso. E aí, Daniel, você puder ir mostrando na nossa lateral... Um detalhe assim, interessante da igrejinha da Pampulha também é que nessa onda, né, vai consagrar, não vai consagrar, né, que demorou anos até ela ser realmente reconhecida, né, como espaço para templo religioso, teve uma discussão dela ser demolida. A gente está falando tanto desse apagamento, né, da memória, enfim, né, dela ser demolida e no lugar construir uma réplica, se eu não me engano, na igreja de São Francisco de Assis de Ouro Preto, que não tinha assim nada a ver com o complexo arquitetônico da Pampulha também, né? Exatamente, tanto é que ela demorou anos para ser reconhecida como igreja e ela, inclusive, por conta de todas essas questões, ela foi tombada, inclusive, antes de acontecer isso. Então, é muito importante, né, trazer esses aspectos aí dessa leitura arquitetônica, que é o mesmo espaço, Belo Horizonte, mas que é bem diferente. Bem diferente. Lucas, a gente chegou no prédio famoso, né, o prédio do BDMG, que, inclusive, olha que bacana, tem até uma plaquinha aqui, que dá pra gente... destacar, né? Olha que bacana, fala o estilo, né? Eu acho muito legal, né, Lucas, quando tem essas plaquinhas nos edifícios. É muito importante mesmo, né? Ainda que seja de forma resumida, mas que dá para ter uma leitura assim básica do espaço, né? Enfim, de como que ele foi pensado, desenvolvido. Então, olha lá, ele é de 1969. Aqui eu tenho que destacar, Lucas, que eu tenho um carinho muito especial, óbvio, né, por esse prédio, porque um arquiteto que eu tenho uma admiração muito grande, que foi meu professor, que é o William Abdala, ele fez parte dessa construção, tem projetos deles espalhados aí em Belo Horizonte inteiro, mas esse específico, todas as vezes que eu passo na Rua da Bahia, eu lembro dele, meu professor da PUC, querido, um beijo, se por acaso estiver vendo aí o nosso vídeo. Então, aqui eu tenho uma fala, inclusive eu destaco aqui no meu roteirozinho, gente, é uma fala bem arquitetônica, que vale a pena vir falar. Mas, se você quiser destacar alguma coisa aqui antes, Lucas, porque senão a gente vai falando e vamos caminhando. Acho que você pode ir com as partes arquitetônicas mesmo, que eu acho que é a relevância mesmo, né, da edificação, enfim. Ah, legal. Gente, primeiro assim, perceba a implantação do prédio, olha que legal. Ele é uma estrutura, né, basicamente de vidro, mas ele tem vamos dizer assim, as garras dele, né? Tá para fora, que são essas vigas. Então a estrutura, o tipo de sustentação dela é bem diferente e bem dinâmica, inclusive, para a época. E o acesso, o que era raro também, é ter essa diferença de platô. Platô é essa estrutura, né, plana. Então você entra, vamos dizer assim, na parte de baixo. Então, eu até coloco assim, que tem que ser destacado, né, que é implantado um terreno de esquina, novamente, né. A gente falando aqui das esquinas, que tem essa estrutura, né, de um elemento principal com muita expressividade. Então, o acesso ao prédio movimenta essa trajetória, já que o térreo está nessa metragem, assim, de baixo. Então, olha só que legal. É como se o prédio, Lucas, ele, tipo assim, não fosse uma barreira. Ele te convida a entrar. Sim. Ele te convida, é como se fosse a continuação do passeio. Isso é muito legal, né? Você falando, quando a gente pensa as outras construções, né, você tem aquela elevação da escadaria que quase que coloca a edificação acima do cidadão, né? Então aqui com realmente assim, essa descida, né, deixa mais próximo mesmo da pessoa, mais acessível, Exatamente, mais acessível. E aí eu coloco até assim, a grelha vazada, que eu não sei se dá pra ver daqui, mas assim,
essas estruturas, né, do teto, eu não sei se vocês conseguem ver direitinho, mas coloca a grelha vazada de concreto aparente nessa parte lá de cima, tá vendo? Do coroamento. Não sei se você consegue ver, Daniel, que é tipo o teto, né? Do coroamento, reflete a lógica estrutural adotada, favorecendo, juntamente com os pilares, a participação da luz natural como elemento de transformação do espaço construído. Então é muito legal você trazer essa referência dessa arquitetura contraposta com o ecletismo. Então, gente, a Rua da Bahia é isso, né, Lucas? É um mix de arquitetura, de história, de curiosidade, um mix de tudo. E aí vamos caminhando, Lucas, para a gente poder encerrar o nosso vídeo, gente, ali na Gonçalves Dias, né, na Rua Gonçalves Dias, que é obrigada por deixar a gente atravessar, que é também um dos pontos bacanérrimos, né, aqui da Rua da Bahia, que a gente está caminhando para poder finalizar. E eu falei do arquiteto, tá, gente? Vocês até desculpem, mas eu vou só fazer a leitura aqui dos outros arquitetos, apesar do Daniel ter mostrado a placa. Daniel, vem só um pouquinho para cá, que tem isso. Enfim, os outros arquitetos, o Humberto Serpa, o Marcos Maia, né, mais conhecido como Matu, Márcio Pinto, William Ramos Abdala e Cid Horta. Então, é muito bacana, né, esse prédio. Acho que para quem passa aí despercebido, corrido, nunca reparou, vale a pena, né, destacar esse aqui essa leitura bem rapidinho que a gente fez aqui do prédio, mas que dá para poder entender, né? Acho que é legal isso que você traz, né, de olhar essas edificações, porque tem uma diferença mesmo, né, entre o ver e o olhar. Um é mais apressado que o outro, né? Quando você só bate o olho, não necessariamente você está vendo esses detalhes todos, né? Então, quando você traz isso, é uma desaceleração mesmo desse olhar para revelar esses aspectos arquitetônicos, históricos, culturais, né, que acabam sendo passando despercebidos pela própria correria do cotidiano mesmo, né? Exatamente. E a arquitetura, ela precisa desse tempo. Sim. Né, para ser experimentado. Você que está aí, né, vendo o vídeo, que é arquiteto, claro que você vai entender, né, isso que a gente está aqui falando, mas às vezes para você que não faça um esforço, seja na sua cidade ou seja aqui, né, em Belo Horizonte, de realmente parar para ver esses detalhes. Ah, Maíra, mas não tem placa. Gente, mas pega, sei lá, o endereço, o número ali, joga na internet, às vezes você pode encontrar alguma informação. Então é muito bacana, assim, né, a gente fazer essas leituras com mais tranquilidade, né, sobre a cidade. E um aspecto que eu acho que você traz que é muito importante também é que não necessariamente esse patrimônio histórico e a relevância dessas edificações são todas as centenárias, né? Quando você traz esse aspecto do BDMG, é um prédio da década de 60, Sim. que traz assim, uma inovação arquitetônica, uma relevância estética também para a cidade, na forma, né, como ele foi construído, pensado, que merece, né, esse destaque mesmo, né, dentro dessa perspectiva do olhar, né? Exatamente. E aí eu acho que a gente pode fazer umas leituras, principalmente aqui na Rua da Bahia, quase que assim, de décadas, que é impressionante como que traz essa transformação, essas mudanças, não só arquitetônicas, mas também urbanísticas, seja de, enfim, sinalização, seja de mudança mesmo, enfim, de plano diretor, né, que às vezes pode trazer algumas mudanças arquitetônicas, que é esse olhar mesmo, esse tempo, parar para poder analisar. Talvez até em décadas a gente já vê essa mudança muito reforçada. Sim. E na década de 60 a gente tem diversas construções aqui na cidade que realmente explodem esse caráter de mudança. Sim. E muito, assim, com referência mesmo nessa arquitetura, seja brutalista, né? Porque o William, né, Abdala, ele trabalha muito com essa questão, né, da arquitetura brutalista, que comunica também muito bem com enfim, comunica não, que se aproxima, que dialoga Sim. com a arquitetura modernista. Então é isso, assim, a gente para aqui nessa esquina, né, Lucas, para poder trazer o quê? O que a gente vai trazer no próximo vídeo? O que será, gente? Vocês lembram que a gente começou nessa série falando dessa subida, né? O Subir Bahia e perpassando toda essa relação, né, da literatura, enfim, né? Para quem é de Belo Horizonte, tem uma expectativa aí com a devolução do prédio anexo da biblioteca, que agora, né, pouco depois dessas filmagens que a gente está fazendo, já vai ser devolvida à população. Então a Maíra vai mostrar em detalhes aí para vocês um pouco, né, desse novo anexo da Biblioteca Pública Estadual, reforçando, né, esse caráter da literatura, né, aqui na Rua da Bahia. E aí não aleatoriamente, né, gente, a gente está aqui à nossa direita na Praça da Liberdade. Maíra, né, já fez vários vídeos super legais contando um pouco, né, desse passado. Então a gente está nessa adjacência, né, aqui na Rua da Bahia,
contando essa Exato. mesma história, só que sob uma outra perspectiva, que é a da literatura e da arquitetura. Verdade. E assim, gente, se vocês tiverem gostado, né, desse vídeo, por favor, deixa seu joinha aí, se inscreva no canal, compartilhe, né, com pessoas que vão gostar desse tipo de conteúdo. A gente encerra esse vídeo aqui, ó, Rua da Bahia, com Gonçalves Dias, um trecho importantíssimo da nossa cidade. O próximo vídeo, que é o último, né, que nós vamos finalizar aqui com chave de ouro, é sim mostrando o anexo, como o Lucas disse, e também alguns aspectos aqui que vale muito a pena vocês ficarem e assistirem aí o próximo vídeo. Então, Lucas, muito obrigada pelo tempo e dedicação de você. Daniel, muito obrigada e até o próximo vídeo. Valeu! Tchau!